no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pedro 2, 24. O tema da ministração é a marca dos cravos. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém. Pode sentar. Essa estupenda declaração do apóstolo Pedro é sobre a mensagem do Evangelho, sobre a razão da vida de Jesus Cristo como homem nessa terra, a fim de nos redimir, a fim de nos resgatar. Fala do poder da redenção, as marcas dos cravos que foram deixadas no seu corpo humano. O divino se veste do que é humano. A divindade toma a carne humana e ela é marcada, ela é machucada. As suas feridas são visíveis. O seu corpo ferido é a prova de nosso castigo que ele tomou sobre si. Como disse o profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 3, 4 e versículo 5. Observe. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, aleluia! Fomos sarados pelas feridas nas mãos, nos pés e no lado de Jesus, porque ele levou as nossas dores, ele levou os nossos pecados, e pelas suas feridas fomos sarados. Glória ao Senhor, aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Jesus levou a nossa maldição, morreu a nossa morte, e pela sua justiça, eu e você, agora nós podemos viver. E vivemos para Deus. E para Deus nós viveremos por toda a eternidade. Pelas feridas de Cristo, todos nós fomos sarados. Diga graças a Deus. As marcas dos cravos nos trazem a redenção. Nós somos redimidos. O Calvário é a garantia de perdão, do perdão de Deus para os nossos pecados. E é pelas marcas no corpo de Cristo que nós entraremos no céu. Sim, é pelo corpo marcado de Jesus que nós recebemos salvação, que nós recebemos redenção e poderemos entrar no lar celestial, onde tudo é perfeito, onde não há dor, nem choro, nem lágrimas, nem mortes, nem maldições, onde não há trevas, pois a luz brilha intensamente, e a luz vem do trono do Pai das luzes e do Cordeiro Santo, que foi morto, mas agora vive, e está à direita de Deus Pai, exaltado em glória, exaltado em poder, sabedoria e louvores a Ele eternamente, porque Ele é a vida, Jesus é a vida. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, ao nosso Yeshua, Hamashia, a Ele a honra, a Ele a glória, porque Ele foi marcado no nosso lugar. Jesus vive e Ele reina. E no lar celestial não haverá tristezas, não haverá enfermidades, não haverá roubo, não haverá traições, invejas, ciúmes, falsidades.
falou: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, 53. Fale com a Marta: oh glória! E dê um aplauso a esse Deus de ti. Agora vocês vão falar comigo. E a palavra é difícil, tá? Mas eu sei que todo mundo vai falar. Levanta sua mão direita ao céu e diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque no lugar desse corpo incorruptível. Não, no lugar desse corpo corruptível. E acaba. Eu receberei. Um corpo incorruptível. Que não acabará. Diga assim: obrigado, Senhor. Porque no lugar desse corpo mortal, eu receberei um corpo imortal para viver eternamente com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Se examinarmos as Escrituras, nós descobriremos que tudo é perfeito no céu. Imagine o céu, tudo perfeito, tudo lindo, que a nossa mente, por mais que a gente tente imaginar, ainda são apenas vislumbres. E eu me lembro que eu contei aqui no Culto das 16 que eu tive um vislumbrezinho do céu. Alguns anos atrás, 4 anos atrás, quando a minha sobrinha Ruber faleceu, eu me lembro que eu fiquei muito triste, principalmente nos primeiros dias. E numa noite, eu pensei muito nela. E quando meu pai faleceu, eu fiquei uma época, eu fiquei com muita saudade dele. Eu pedi: oh Deus, eu podia sonhar com ele, e Deus me permitiu. Mas esse com a Ruber, eu falei: oh Deus, eu não vou ser folgada, não. Eu tô com muita saudade dela, mas eu não vou te pedir. E chorei lembrando dela e adormeci. E eu sonhei. Eu sonhei que eu entrava num ônibus. Mas que esse ônibus começou a andar e ele começou a ir para as alturas. Eu não sei se era avião. O Luiz me teve uma revelação que era o quê? Uma nave espacial. Se era nave espacial, eu não sei. Eu só sei que quando tinha alguém que estava guiando, e quando começou a andar, ele foi subindo para as alturas. E eu falei: gente, onde eu estou indo? E essa imagem desse mundo aqui começou a ficar para trás. E quanto mais subia, eu comecei a ver tantas coisas lindas, flores tão lindas, com cores que eu nunca vi nessa terra. E eu comecei a ver um lugar onde tinha um rio com águas cristalinas. E eu nunca vi água tão linda e tão clara aqui nessa terra. E eu comecei a ver, e eu falei: onde que eu estou? E eu vi aquele, cada dia, cada hora, cada mais que passava, eu ia vendo as coisas, as flores, os rios, o verde. Eu falei: que lugar é esse? Que lugar lindo! Aí, avançando mais, eu fui andando, eu já não estava
espelho, mas um dia nós veremos face a face, assim como Ele é. E se nós examinarmos as Escrituras, nós descobriremos que tudo é perfeito no céu. Porém, eu te digo que somente há uma imperfeição lá. Lá nós haveremos de encontrar uma imperfeição. Essa é a única exceção. A única imperfeição deixada pelos cravos, a cicatriz nas mãos, nos pés e no lado de Jesus, nós haveremos de ver. Nós haveremos de contemplar. Como diz uma canção de um velho hino, que eu não sou velha, a Sônia Renata não é, a Tânia não é, mas a gente conhece muito bem esse hino, que diz assim: fim da lida terreal, quando já no rio além, nessa vida gloriosa me encontrar, sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de sonar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Grande e poderoso é o Senhor Jesus Cristo no meio do seu povo para sempre. E é sobrenatural esse fenômeno em que as cicatrizes de Cristo jamais desapareceram, pois elas são testemunha cabal de que um dia a divindade se fez homem e habitou entre nós. Glória a Jesus! A cicatriz de Jesus é a única perfeição do céu, como testemunha viva e inquestionável que o véu que separava o homem pecador do divino e do santo foi rasgado de alto a baixo, e assim nós temos livre acesso e eterno acesso diante do Pai das luzes. Aleluia! Porque está escrito, está escrito: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Jesus é santo e abriu para nós um novo, vivo e santo caminho. Jesus fez tudo isso porque Ele nos amou e nos amou sem medida. Agora eu quero que você use a sua fé e a sua imaginação. Feche seus olhos. Use a sua fé. Use a sua imaginação. E vamos subir agora mesmo ao Monte Calvário, no lugar da entrega. E com a nossa fé nós chegamos ao Gólgota, lugar da crucificação de Cristo. Lá está Maria, sua mãe, e ela chora. E com ela outras mulheres também choram por Ele. Uma multidão acompanha os soldados, que são cruéis e duros. Eles jogam ao chão a cruz e nela deitam Jesus ferido, machucado, sangrando, com uma coroa de espinhos na cabeça, uma dor terrível, insuportável, gritos e zombarias. O manto escarlate lhe é arrancado e os braços de Jesus são abertos na cruz, e os soldados esticam seus braços e abrem as suas mãos na horrível cruz de madeira, pressiona o madeiro e pressiona a tal ponto, e depois o cravo lhe espeta a mão, a palma da mão, e o carrasco do soldado romano levanta o cruel martelo e desce com uma só pancada, e aquele cravo fura as mãos de Cristo. O sangue corre pelo madeiro e pinga já no chão manchado. Jesus se consola com tosse de dor, uma dor terrível, e o mesmo é feito na outra mão. Agora olhe para mim. Será que Jesus não poderia ter detido aquele algoz na sua fúria? Será que Jesus não poderia ter dito somente uma palavra
nos amava, porque o Pai, nosso Deus, nos amava, porque o doce Espírito nos amava, porque o céu nos amava. Por isso Jesus se entregou no nosso lugar. Foi por isso a razão do sacrifício. O amor é a resposta e ninguém nos amou assim. Você pode levantar a sua mão ao céu e dizer obrigado, Jesus. Mais forte, obrigado, Jesus. Aleluia, Deus é perfeito em amor. As mãos de um Deus poderoso, mãos amorosas, mãos marcadas, mãos furadas, mãos que saram, que curam, mãos feridas, rasgadas pelos cravos, são elas, mãos de amor e de perdão. Glória a Jesus. Jesus é lindo e maravilhoso. Você já parou para pensar que Ele te amou e Ele te ama do jeito que você é? Imperfeito, pecador, miserável, como eu também sou. Mas Ele resolveu nos amar. Escute. O diadema da dor que retalhou o seu rosto gentil, 3 pregos fincando a carne na madeira para segurá-la naquele lugar. Compreendo a necessidade de sangue. Seu sacrifício eu abraço. Mas a esponja amarga, a lança transpassando, o cuspe em seu rosto, tinha que ser uma cruz? Não havia uma morte mais amável do que 6 horas pendurado entre a vida e a morte? Tudo isso regado a um beijo de traição? Ó Pai, diz você com o coração tranquilo, desculpe perguntar, mas preciso saber, fizesse isso por mim? Pare e ouça, e você o ouvirá sussurrar. Eu fiz isso por você. Eu fiz isso por você. Escreveu o famoso escritor texano Max Lucado. O sacrifício na cruz do Calvário foi por mim e foi por você. Jesus fez isso para nos livrar da condenação do inferno, da separação eterna de Deus, e as marcas dos cravos nos vivificou e nos aproximou de Deus. O apóstolo Pedro diz que vivemos para a justiça e estamos mortos para o pecado. Amém. Agora veja o que descreveu o apóstolo Paulo. Paulo diz: e quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Viram a graça de Deus sobre nós? Toda condenação sobre nós foi arrancada. Toda a cédula de condenação foi anulada. Jesus gravou tudo na cruz. Ele nos perdoou. Glória a Deus. Imagine aquele safado, miserável do diabo, chegando e dizendo: estão todos devedores, todos pecadores. E o nosso Jesus, depois da sua morte e da sua ressurreição, indo no inferno, pegando as chaves na mão do diabo, pegando o escrito de dívida que era contra a minha e a sua vida, rasgando na frente dele e dizendo: são livres, estão libertos pelo meu sangue, pelas marcas dos cravos da cruz, são libertos, são livres. Aleluia. Como dizia minha mãe, que cara de tacho que o diabo ficou. Porque ele perdeu. Ele perdeu. Imagine você com uma dívida de $1 milhão e você não tem como pagar.
SPC, Serasa, só que você já está pronto aí para a cadeia. Porque não tem como pagar. Chegando alguém bondoso e diz: está livre, eu pago. Que maravilha, né? A gente ia rir à toa, não é? Jesus fez muito mais que $1 milhão, $1 milhão de reais, do que bilhões e bilhões que existem neste mundo. Ele deu a sua própria vida e riscou a célula, rasgou a célula que nos condenava. Somos livres. Louvado seja o nome do Senhor. De uma única vez, todo o pecado foi expiado na cruz, todas as faltas apagadas, toda obrigação para com Satanás e toda a sentença passada sobre a queda de Adão é rompida, cancelada e anulada pelos cravos de Jesus. Escreveu o conde Nikolaus von Zinzendorf. Agora saiu. Nome alemão, né? Difícil. Quando você olhar para a cruz, quando seus olhos enxergarem as mãos feridas e os cravos cruéis, lembre-se disso. A mão que segurava o martelo não era de um soldado romano. A força por trás do martelo não era de uma multidão enfurecida. O veredicto da morte, por trás da morte de Jesus, não foi decidido por judeus invejosos, mas sim o próprio Jesus escolheu os cravos. E isso é tremendo, que eu vou dizer aqui. E quando as mãos de Jesus se abriram para os cravos, as portas dos céus se abriram para mim e para você. Aleluia! Isso é tremendo demais. Quando Jesus abriu as suas mãos para ser cravado pelos pregos, as portas do céu se abriram para nós, igreja. Você foi perdoado. Eu fui perdoada. Nós fomos perdoados, glória a Deus, porque o seu grande amor nos perdoa. Depois da sua morte e da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e mostrou a eles a identidade de um Deus redentor, de um Deus redentor, de um Deus salvador e libertador. Se a noite mais escura está sobre você, sabe que o Cristo ressurreto é louco por você. Mesmo que você não consiga sentir, ouça sobre a sua dor a voz do Abba Pai que diz: prepare lugar para o meu Cristo, cujo sorriso como relâmpago libera a canção de glória perene, que agora dorme em sua carne de papel como dinamite. Assim escreveu o escritor Eugênio O'Neill. E sobre a ressurreição de Lázaro em Betânia, esse mesmo escritor diz: riam comigo, a morte está morta, o terror acabou, há apenas vida, há apenas riso, aleluia! Porque quando Jesus chegou lá, Lázaro estava morto, mas ele reviveu. Porque onde Jesus chega, a morte está morta. Porque quando Jesus subiu naquela cruz e colocaram o seu corpo naquele túmulo, a morte estava morta, porque ele ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Onde Jesus chega, a morte está viva. Porque onde Jesus chega, a vida. Onde Jesus chega, se tem tristeza, a alegria vem. Onde Jesus chega, se tem perdas, vem a vitória. Porque Ele é o Deus que nos dá a vitória. Um dia todos nós aqui vamos morrer. Esse corpo corruptível vai ser jogado numa cova. Mas a morte está morta para nós. Porque um dia Jesus vai nos ressuscitar com um corpo incorruptível e imortal. E nós entraremos no seu reino para sempre. As cicatrizes de Jesus Cristo são as únicas imperfeições do céu. Com a cicatriz em suas mãos, Ele nos ofereceu perdão. Através da sua carne transpassada, Ele nos prometeu a aceitação. Jesus, através da sua cruz e de seu sangue derramado no Calvário, Ele abriu um caminho para
escravos. Pelas suas feridas, todos nós fomos sarados. Ele levou em seu próprio corpo os nossos pecados sob o madeiro. Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele disse isso aos discípulos: por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida o vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Foi o que disse Jesus quando ele apareceu aos seus discípulos após a sua ressurreição, de acordo com Lucas, capítulo 24, versículo 38 a 40. Tomé não estava nesse dia, quando Jesus mostrou aos outros as suas mãos e os seus pés curados pelos cravos. Assim os discípulos contaram a Tomé o que eles tinham visto. Porém, Tomé não acreditou e disse: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias se passaram, estavam outra vez reunidos os discípulos e Tomé estava junto deles. Jesus chegou, estando com as portas fechadas, Jesus chegou e apresentou-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E já foi direto em Tomé e disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete do teu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Amém. João capítulo 20, versículo 19 a 28. E nós podemos dizer ao nosso Deus: Senhor nosso e Deus nosso. Amém? Vamos dizer juntos? Senhor nosso e Deus nosso. Aleluia! Aplauda esse Deus que ressuscitou. Jesus é Deus nosso. Os discípulos viram, Tomé viu, eu verei, você também verá. Nós veremos as marcas dos cravos de Cristo lá no céu. Nós veremos a doce face de Jesus, o seu belo rosto a nos contemplar, com o seu lindo sorriso nos lábios, a nos receber na sua glória. E assim Ele vai estender as suas mãos e veremos as suas marcas, as marcas dos cravos. A única imperfeição no céu, feita por mim e feita por você, foi por amor. As marcas dos cravos foi feita porque Ele nos amou. Gente, quando eu penso nisso, o meu coração sente uma alegria. E as lágrimas que vêm aos meus olhos, não porque Jesus está morto, derrotado, não. Porque um Deus poderoso me amou tanto, tanto, que decidiu morrer numa cruz. Decidiu deixar o seu corpo perfeito, se tornar imperfeito por mim, que não merecia. Jamais merecerei. Mas Ele decidiu me amar. Ele decidiu te amar. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor por esse tão grande amor, que é real por mim e por você, a sua igreja. Tu és tudo que eu tenho, tudo que preciso.
mas é algo real. O Senhor morreu, ressuscitou, e hoje podemos entrar no Santo dos Santos e te adorar. Podemos sentir a tua presença, podemos expressar a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa paixão por ti, Jesus, porque tu és simplesmente real nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, e queremos a cada dia com as nossas vidas que seja uma expressão de gratidão do nosso coração, a nossa vida totalmente no teu lugar, para a glória do Senhor. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.